Se as edificações elas não têm distâncias seguras entre uma outra, você tem que fazer um único projeto. E é isso que fala aqui, ó. As edificações situadas no mesmo lote que não atenderem às exigências de isolamento de risco serão consideradas como uma única edificação. Olá, projetista! Aqui é o Luiz e nesse canal nós compartilhamos dicas para engenheiros civis e arquitetos. Seja bem-vindo! Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou engenheiro civil e nesse canal nós tratamos sobre projetos de prevenção e combate a incêndio. E eu repito pessoal, muito mais do que falar sobre projetos de prevenção e combate a incêndio, nós damos dicas aí de mercado, de como que você pode vender seu serviço, de como que você vai lidar aí com clientes, do que vai acontecer quando você começar a prestar serviços de elaboração e execução de projetos de combate a incêndio. E o interessante, pessoal, é que as dicas que a gente dá aqui, os assuntos que a gente comenta aqui, não servem só para essa área de projetos de prevenção e combate a incêndio. Elas servem para todas as áreas aí da engenharia e arquitetura. Então é muito interessante você ficar até o final do vídeo. Se você gostou, pessoal, já clica aqui no joinha, já dá um ok aqui no nosso vídeo, já curte o nosso vídeo e comenta aqui embaixo também se você gostou, porque dessa forma o YouTube ele espalha melhor esse conteúdo para chegar para mais engenheiros e arquitetos e vocês vão ajudar o canal aqui a estar sempre crescendo, beleza? Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre algumas dúvidas que você vai ter quando você começar a vender projetos de prevenção e combate a incêndio, quando você começar a trabalhar nessa área. Eu vou ser uma espécie aqui de mãe de Ná, de vidente, pois eu vou estar adivinhando aí as dificuldades que vocês vão ter quando vocês começarem a entrar nessa área de projetos de prevenção e combate a incêndio, ou se vocês já atuam aí, vocês vão ter essa dificuldade. Se vocês não se depararam ainda com essa dificuldade, pode ter certeza que isso um dia vai acontecer na sua trajetória profissional, beleza? Bom, eu tô com a tela aberta aqui justamente em um projeto para explicar a primeira situação, o primeiro pepino que vocês vão encontrar quando vocês começarem a lidar com clientes, começarem a vender os seus projetos de prevenção e combate a incêndio, sua assessoria, seja o que for, você vai ter essa dificuldade e essa dúvida enorme. Qual que é o problema que eu queria compartilhar com vocês e já explicando qual que é a solução para isso, beleza? Bom, pessoal, presta atenção aqui. Aqui é um projeto que nós estamos na etapa aí de chamar o Corpo de Bombeiros para uma vistoria. E veja bem, bom, no mesmo lote dessa edificação existe um asilo, um imóvel desocupado, que antigamente era uma hamburgueria, e uma padaria. Tudo isso no mesmo lote, tá? E qual que é o grande problema disso? Bom, quem nos contratou para resolver o problema do AVCB, da regularização da edificação no Corpo de Bombeiros, da elaboração do projeto de combate a incêndio? Quem nos contratou? Foi esse pessoal aqui, proprietário do asilo, tá? Qual que é a grande dificuldade e qual que é o grande problema que você vai ter quando você começar a vender os seus projetos? Uma pessoa vai te chamar para resolver o problema e ela é a única interessada em fazer isso, porque ela precisa aí de regularizar na prefeitura, precisa aí de um alvará da vigilância sanitária, ela vai precisar aí, o Ministério Público está no pé dela, ela precisa apresentar o documento do Corpo de Bombeiros que alega que a edificação dela está com todas as medidas de segurança garantidas aí para as pessoas que frequentam aquela edificação. Ela está na urgência de resolver, só que ela está no mesmo lote que um imóvel desocupado, que antigamente era uma hamburgueria, e uma padaria. E aí, qual que é a grande dificuldade? Bom, a grande dificuldade é que o Corpo de Bombeiros ele não vai permitir que você regularize somente esse asilo aqui. O Corpo de Bombeiros não permite isso. Você vai ter que regularizar tudo que está naquele lote. Tanto essa hamburgueria desativada, quanto essa padaria vai ter que entrar na brincadeira, pessoal. Isso é uma coisa que gera muito problema, porque uma pessoa quer resolver e as outras pessoas estão procrastinando. Então entra numa briga danada, porque esse cliente interessado ele vai ter que convencer os outros dois a também regularizarem. Apesar de ser uma lei, apesar de ser algo que vai trazer muito benefício, vai trazer segurança para os outros proprietários, o pessoal não quer mexer com isso por agora, fica procrastinando.
O que eu ouço muito é o seguinte: olha, eu tenho 20 anos aqui de estabelecimento e nunca precisei, não vai ser agora que eu vou precisar. É disso aí para cima que você vai encontrar quando você estiver no campo de batalha. Então, um grande problema que você vai ter são clientes que vão te contratar querendo regularizar a edificação deles, e quando você chegar lá no local, no mesmo lote que eles estão, na mesma edificação, tem vários comércios diferentes. Então, não depende somente do interesse daquele cliente em regularizar. Ele vai precisar convencer os demais a entrarem nesse pacote. E da onde eu estou tirando isso? Para você aqui, na verdade, está até aberto. A instrução técnica número 5 aqui chama separação entre edificações. Trata exatamente disso que eu estou falando. Veja bem, bom, o Corpo de Bombeiros entende o seguinte: dentro do mesmo lote, se existir uma edificação, independente aí se tem IPTU diferente, independente aí se tem cartório de registro de imóvel, se tem registro de imóvel diferente, não interessa. Se está no mesmo lote, o Corpo de Bombeiros ele entende que vai ter que ser um projeto único para todas essas construções. Bom, existe uma forma de você isolar essas construções de forma que as medidas de segurança elas sejam menores. É o cálculo de isolamento de risco. Você consegue isolar as edificações, você consegue comprovar através de cálculos, tá? que as distâncias entre as edificações são suficientes para não deixar que um incêndio que aconteça em uma propague para o outro, seja por propagação de chamas diretamente, seja por irradiação ou convecção. Bom, esses são conceitos que a gente vai conversar mais para frente, mas você tem que ter ciência que existe sim a possibilidade de você minimizar a questão de medidas de segurança, principalmente referente a hidrantes. Existe sim essa possibilidade, desde que as edificações elas tenham entre si distâncias de segurança para que o fogo não propague uma para a outra. Existe sim essa possibilidade, mas o que a gente está conversando aqui é o seguinte: tem um lote lá e em uma edificação, e dentro dessa edificação tem vários comércios na mesma edificação. Então o Corpo de Bombeiros ele não aceita que você faça projetos independentes para cada uma das edificações. Você tem que fazer um único projeto contendo todas as edificações. E onde que eu estou tirando isso? Está aqui, ó. Nesse item 2.3, eu estou usando aqui como exemplo a legislação de Minas Gerais, mas dependente do estado que você está aí, talvez mude só o número dessa instrução técnica, né? Aqui em Minas Gerais é a instrução técnica número 05. Às vezes, se você está em São Paulo, no Rio, pode mudar o número dessa instrução técnica. Mas é importante você ter ciência disso aqui, ó. As edificações situadas no mesmo lote que não atenderem às exigências de isolamento de risco, que é o que a gente conversou, as edificações que estão no mesmo lote e que através dos cálculos elas não têm uma distância segura de uma para outra, de forma que se acontecer um incêndio nenhuma vai propagar para as outras, não tem essa distância mínima aí que o Corpo de Bombeiros pede através dos cálculos que eles nos fornecem, né? Através dos parâmetros que eles nos fornecem para fazer os cálculos. Se as edificações elas não têm distâncias seguras entre uma outra, você tem que fazer um único projeto. E é isso que fala aqui, ó. As edificações situadas no mesmo lote que não atenderem às exigências de isolamento de risco serão consideradas como uma única edificação. É uma coisa que dá muita confusão quando você é contratado. Muitas das vezes você vai olhar um projeto, você vai no local, conversa com seu cliente, só que no mesmo lote dele tem vários outros proprietários. Então é um problema grande, porque você vai ter que falar para o seu cliente, né? E eu aconselho a falar isso o mais rápido possível, que os outros proprietários eles vão ter que entrar no mesmo pacote aí do seu serviço, porque se eles não regularizarem junto com o interessado, né, que é o cliente que está te procurando, não vai ter como aprovar esse projeto no Corpo de Bombeiros, não tem essa possibilidade, não existe isso, certo? Os proprietários. Bom, por um lado é algo desgastante, porque o seu cliente ele vai ter que conversar com todo aquele pessoal para convencer todo mundo a fazer de uma forma simultânea o projeto, como é algo positivo, porque você vai conseguir mais 2 clientes, e aí o seu preço vai aumentar quando você for vender o seu serviço. Mas eu estou te chamando a atenção porque é algo que vai dar muito problema e você vai encontrar essa situação quando você estiver no campo de batalha.
são edificações no mesmo lote. Se tiver no mesmo lote, é um único projeto, não tem como fugir disso, beleza? Bom, pessoal, e o segundo ponto, e algo que gera muita dúvida aí para quem vai começar no mercado, é alguns conceitos do Corpo de Bombeiros que são assim exclusivos do Corpo de Bombeiros. E é como a gente traz conhecimentos técnicos que a gente aprende aí na faculdade, né? E no mercado de trabalho, a gente traz alguns conceitos que para o Corpo de Bombeiros é um pouco diferente. E eu vou explicar. E quais são esses conceitos? É o conceito de altura da edificação e o conceito de área dessa edificação. Para o Corpo de Bombeiros, o conceito de altura e de área é um pouco diferente. Veja bem, para o Corpo de Bombeiros, a altura da edificação é essa altura aqui, ó. É a altura que caracteriza a saída do nível de descarga até o último pavimento, o piso do último pavimento. Veja bem, é a altura que caracteriza a saída do nível de descarga. E o que seria isso? É a saída que dá acesso à rua. É a saída principal da sua edificação, a saída que dá acesso à rua, até o piso do último pavimento. E vamos colocar aí, o último pavimento de uso comum. Por que eu falo isso? Porque o piso do último pavimento, vamos supor que aqui fosse uma caixa d'água. Essa altura aí não seria considerada. Seria considerada até o último pavimento de uso comum. Então, nesse exemplo aqui, a altura da edificação para o Corpo de Bombeiros seria essa altura aqui do pavimento do nível de descarga, ou seja, aquele que dá acesso direto à rua, até o piso do último pavimento de uso comum. Não confunda essa altura como se fosse daqui do piso até a caixa d'água ou até o telhado. Você vai estar assimilando esse conceito de forma errada. Isso vai gerar problemas para você, porque as medidas de segurança elas são dimensionadas conforme a altura da edificação. Então você vai estar errando feio aí se você fizer algo desse tipo. Então muita atenção nos conceitos que são próprios aí do Corpo de Bombeiros. A altura da edificação é essa que eu estou passando agora. E um outro conceito fundamental para você não errar nos seus projetos é o conceito de área da edificação. Bom, a área da edificação para o Corpo de Bombeiros é a área coberta daquela edificação. Então, se você for olhar aqui, as áreas descobertas, elas não são consideradas para fins de dimensionamento de medidas de segurança, para fins de calcular quanto que vai ser a taxa aí que você vai pagar para análise e vistoria de projetos. A área da edificação para o Corpo de Bombeiros é somente a área coberta daquela edificação. É a única coisa que interessa. Isso quer dizer que você não vai projetar, você não vai representar as áreas descobertas da edificação? Não, você tem que representar tudo. Mas quando você for fazer um quadro de áreas, que é obrigatório para o Corpo de Bombeiros, um quadro de áreas como esse aqui, você vai colocar a área coberta da edificação. Veja bem, olha, está escrito aqui, ó, a área coberta da edificação. É isso que o Corpo de Bombeiros quer. É a única coisa que interessa para eles é a área coberta. Eles não querem a área descoberta, exceto em algumas situações específicas. Por exemplo, quando se trata de garagens, né, de automóveis, né, estacionamentos, né, que comercializam essa questão de locar automóveis nele. Aí você tem que representar a área descoberta, porque é a área que os veículos fazem manobras. E aí você representa as áreas descobertas. Mas em geral, você precisa apresentar somente a área coberta daquela edificação. Então esse é o nosso segundo ponto, que é algo que você não pode errar, que quando você começar a projetar, talvez você tenha dúvidas, porque você vai trazer conceitos aí que você aprendeu na faculdade, no mercado de trabalho, mas para o Corpo de Bombeiros é um pouco diferente a questão da altura da edificação e da área daquela edificação. Bom, pessoal, e por último, eu queria falar uma coisa que pode parecer muito básica, mas que é importante saber. É uma coisa que, quando você tem o primeiro contato com o projeto de combate a incêndio, muita gente não sabe, que é ler esse projeto. Você sabe todos os elementos aí do projeto de combate a incêndio? Você tem isso em mente? Bom, se você tem alguma dúvida em relação a isso, eu vou explicar agora. E o que eu queria mostrar é o seguinte. Está aqui um projeto de combate a incêndio. Esse projeto aqui
foi aprovado também na etapa de vistoria, tanto análise quanto vistoria já foram realizadas. É um projeto que já está aprovado e a vistoria também já foi aprovada, foi liberado o documento. Bom, como é a leitura de um projeto de combate a incêndio? Pessoal, eu vou falar aqui sobre alguns elementos fundamentais. Por exemplo, essa seta aqui, que muitas vezes as pessoas veem num projeto de combate a incêndio e não entendem o que é, isso aqui mostra a direção da rota de fuga daquela edificação. Essas setas, elas têm a função de mostrar, num caso de incêndio, como que a população daquela edificação vai evacuar aquela edificação. Veja bem, vamos partir desse ponto aqui. Aqui mostra exatamente como as pessoas vão evacuar a edificação. Mostra todo o trajeto de todos os pontos da edificação. Tem que ter essas setas indicativas mostrando a saída. Ultimamente, teve uma mudança aí referente à representação dessas setas, mas isso não interfere muito. É importante você saber que as setas que estão aqui, elas mostram a saída de emergência. Essa questão da mudança é só você consultar ali os detalhes que foram mudados através das normas do Corpo de Bombeiros, beleza? Então, quando você pegar um projeto de combate a incêndio e ver esse tanto de seta, você vai saber a partir de agora que essas setas, elas têm como função mostrar como que a população vai sair aí dessa edificação no caso de um incêndio, qual que é a rota de fuga dessa edificação, beleza? Bom, pessoal, o segundo ponto é isso aqui, ó. Você bateu o olho no projeto de combate a incêndio, você viu aqui escrito S17, S3, tá? S5, S2. Você vai bater o olho nisso aqui, você vai ficar meio perdido se for a primeira vez que você está olhando isso. E eu vou explicar o que é isso. Pessoal, aqui está a nomenclatura da placa e as dimensões da placa. É só isso. Essas bolinhas aqui com esse tanto de informação diz respeito à placa que você vai colocar naquele local. A placa que o seu prestador de serviço vai instalar naquele local. É isso que é essas letras e esses números. E como que você vai saber que placa que o projetista está dimensionando ali para aquele ambiente? É muito fácil. Veja bem. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui dessa placa E9. Bom, aqui está falando que nesse hidrante vai ter uma placa E9 300 por 300. Beleza? Bom, eu venho aqui na legenda geral do projeto e vejo qual que é a placa E9. Ah, a placa E9 é essa aqui. E 300 por 300, ou seja, 30 centímetros por 30, é uma placa quadrada, como representada aqui, é a placa que vai ser instalada naquele local. Simplesmente isso. É assim que você interpreta um projeto de combate a incêndio, pessoal. No mais, esses elementos aqui, como esses triângulos, esses quadrados com essas bolinhas, tudo isso aqui são medidas de segurança. E como você vai saber que medida que é essa, que medida que está sendo projetada ali? Basta você olhar na legenda do projeto, que está aqui todas as informações que você precisa. Veja bem, com aquele triângulo representa os extintores, tá? Isso aqui representa as luminárias, certo? Isso aqui representa os hidrantes. Tá vendo que tudo está representado na legenda? Então, quando você tem o primeiro contato com o projeto de combate a incêndio, muitas vezes você vai bater o olho nisso aqui, tá vendo? Muitos elementos jogados aí, e você vai ficar perdido. Mas nesse vídeo a gente explicou para você uma leitura básica de projetos, para você não ficar mais perdido e começar a entrar nessa área aí de projetos de prevenção e combate a incêndio. Um forte abraço. Representa as luminárias, certo? Isso aqui representa os hidrantes. Tá vendo que tudo está representado na legenda? Então, quando você tem o primeiro contato com o projeto de combate a incêndio, muitas vezes você vai bater o olho nisso aqui, tá vendo? Muitos elementos jogados aí, e você vai ficar perdido. Mas nesse vídeo a gente explicou para você uma leitura básica de projetos, para você não ficar mais perdido e começar a entrar nessa área aí de projetos de prevenção e combate a incêndio. Um forte abraço. Nesse vídeo a gente explicou para você uma leitura básica de projetos, para você não ficar mais perdido e começar a entrar nessa área aí de projetos de prevenção e combate a incêndio. Um forte abraço.